Vamos lá, deixa eu até pegar a escalação direitinho aqui, no jogo da final da Copa Sul-Americana, para não falar bobagem. Vamos lá, ele tinha Alexandre Domingues e linha de quarto, Quinteiro, Adi, Facundo Rodrigues, Quinones. E daqui do meio para frente, é muito mais fácil de entender que ele faz um 4-4-2 que varia para 4-2-3-1. Então, o que acontecia muito no ano passado? Você vai se lembrar que no jogo lá de Quito, o Johan Júlio, que jogou mal no Santos, passou pelo Santos, ele começava aberto do lado esquerdo, mas ele não parava aqui. Então ele vinha para dentro e o Sebastião Rodrigues vinha fazer o lado esquerdo. Quando você piscava, aquele 4-2-3-1 tinha virado um 4-4-2, porque o Júlio jogava em todos os lugares. Saía da ponta esquerda e vinha por dentro, fazia a infiltração. Deu muito trabalho para o São Paulo no ano passado. Ele não é um maníaco da marcação por pressão. Ele vai subir a marcação em vários momentos, mas não é um maníaco de pressionar o tempo inteiro, recuperação de bola no ataque a todo custo para circular a bola depois. Joga com bloco médio, marcação bloco médio e saída rápida, rapidez. E com essa transição, que quem fazia era o Johan Júlio, nesse movimento diagonal da ponta para dentro, e quem pode fazer esse movimento agora é o Lucas. Pode fazer muito bem isso aqui, saindo da esquerda para dentro, como o Carpini tentou fazer também. Agora, a grande questão é como você fazer esse movimento que o Sebastião Rodrigues fazia de sair de dentro para fora com o Rames. Ou seja, continua tendo um desafio que é como transformar o Rames num craque todo o campo, como ele fez com o Johan Júlio. E tendo o Lucas que jogar junto com ele também. O desafio dele é esse: bloco médio, marcação forte, nem sempre mais posse de bola que o adversário, rapidez na transição. Muito bom para a gente entender como deve jogar o São Paulo agora. Mas como deve ficar nos bastidores, André? Não, você que conhece bem os bastidores, está sempre nos campos. O DJ Christian Bass falou assim que ele parece ser bom, só que os jogadores precisam abraçar a ideia. Ele tem perfil para lidar com esse elenco do São Paulo? Sim, o Zubeldia, o tipo de trabalho dele é um trabalho assim muito de estar próximo do jogador, de falar a linguagem do jogador. Na LDU existia uma sinergia muito grande, por exemplo, com os jogadores e principalmente com o Paulo Guerreiro. Havia até uma brincadeira que se fazia na época, principalmente na final. Eu estive lá no Uruguai na final e brincavam assim, né, os jornalistas equatorianos: poxa, o Zubeldia é mais jovem, da mesma idade do Guerreiro, e parece que assim o Guerreiro é um juvenil na mão dele, né? Ele consegue fazer o Guerreiro jogar, o Guerreiro se movimenta muito. Então, assim, ele tem essa questão agregadora com os jogadores e que vai implementar também no São Paulo. O elenco do São Paulo, nas conversas com o Zubeldia, o que foi passado para ele é que o elenco do São Paulo é muito bom e é um elenco que é muito experiente no sentido assim de cascudo. É um elenco que sabe sofrer as derrotas e que se resolve sozinho. Muitas coisas são resolvidas entre eles ali, né? Então, assim, foi passado para o Zubeldia o perfil do elenco do São Paulo como um elenco vencedor e um elenco muito experiente. PVC, eu escutei muito falarem também nessa questão, o São Paulo perdeu 100 dias, né, que poderia ter trazido ele antes, que chegou a ser cogitado, né? Você vê dessa forma também que o Carpini foi um erro ou foi uma aposta que, por vários motivos, não deu certo e pelo menos o São Paulo consertou rápido? Eu acho que nós vamos saber disso daqui a 100 dias. Né? De repente, você perde mais 100 dias, quem é que garante que você não vai perder os próximos 100 dias? Né? Não tem certeza de nada. É assim, o São Paulo, eu acho que o fracasso do Carpini é o fracasso do futebol brasileiro. Vamos fazer uma conta aqui rapidinho. Está muito claro que, já falei aqui, que o Júlio Casares é um presidente que governa pelas redes sociais. No dia da derrota para o Tajeres, alguns dos sites tricolores, das redes sociais tricolores, pediam o Zubeldia. Falavam do Zubeldia.
Tinha que ter vindo o Zubeldia antes. É só abrir o seu celular que você vai ver. Então estamos sendo claros que quem contratou o Zubeldia agora foram as redes sociais. Vamos pensar no seguinte: técnicos brasileiros, ou ao contrário. Vamos fazer. Tá claro que se você tivesse um técnico brasileiro, como por exemplo, vou citar aqui, até pelo exemplo do Carpini, Roger Machado, ele já chega demitido, né? Mano Menezes. Mano Menezes é um técnico ruim. Na minha opinião, ele não é um técnico ruim. Ele fez um bom trabalho internacional, mas não foi campeão. Mas ok, ele já chega demitido. Filipão já chega demitido. Qualquer técnico brasileiro hoje já chega demitido. Agora vamos pegar uma outra conta aqui. Que eu não sou contra técnico estrangeiro, não. Ao contrário, olha o sucesso do Abel Ferreira. Olha o sucesso do Jorge Jesus. Mas vamos fazer uma conta rápida aqui. Paulo Bento, Cruzeiro 2016. Reinaldo Rueda, Flamengo 2017. Domenech Torren, Paulo Souza, Bruno Lage, Miguel Ángel Ramírez, Alexander Medina, Diego Dabove, Rafael Dudamel, Hernan Crespo. Hernan Crespo não, porque Hernan Crespo foi campeão. Eu estou citando de uma sentada, assim, ó, de memória, técnicos que chegaram aqui e fracassaram. Estrangeiros, são ótimos nomes. O Bruno Lage chegou aqui e eu disse, Bruno Lage é um técnico de extremo respeito, é um técnico de Premier League. No Campeonato Brasileiro do ano passado, só dirigiram 2 técnicos de Premier League, Bruno Lage e Filipão. E nenhum dos dois está mais no cargo. Mas olha a quantidade de gente que passou por aqui sem deixar marca. Então, o problema não é a nacionalidade. O problema é o respaldo. E por isso que eu digo, quando o Carpini cai, o fracasso é do São Paulo. São Paulo que contratou. Então, o fracasso primeiro é do Júlio Casares que contratou. O segundo fracasso é do futebol brasileiro. Porque o futebol brasileiro não está conseguindo perceber ou desenvolver técnicos jovens de qualquer nacionalidade. De qualquer nacionalidade. O Diego Dabove é um técnico jovem. Fez um trabalho brilhante no Argentino Júnior. Aconteceu o que com ele no Bahia? Durou 5 jogos. Renato Paiva no Bahia. A torcida queria matar ele. Foi embora, está no México. Aliás, até o nome citado na rede social para o São Paulo. Mas que não teve. Aliás, PVC e Domi, a gente tem aí na manga uma matéria do Bruno Andrade, e eu pude contribuir com algumas informações também, que mostra exatamente o insucesso do São Paulo nessa busca por treinador em Portugal. Carlos Carvalhal mostra, né, e levou não de 4 treinadores, né? 4 treinadores portugueses. Essa matéria acabou de sair aí, o Bruno acabou de publicar aqui na nossa coluna Mercado da Bola. Então, para você ver como o São Paulo tentou e deu muito tiro na água. Além desses 4 portugueses, vamos colocar também o Rafa Benítez, porque o próprio São Paulo nos bastidores, depois do jogo contra o Flamengo, já dava a negativa da informação, né? Já desmentia a informação. Então, Domenech Torren, Rafa Benítez, e fora uma série de outros treinadores que a gente sabe que foram oferecidos, mas a gente não sabe se não tem confirmação de que se abriu conversas. Então, o Zubeldia vem de um histórico já de conhecer o São Paulo nas conversas, nesses primeiros contatos, e o São Paulo também, dentro da própria direção, teve que ter uma conversa mais assertiva no sentido, olha, ele tem muitos jogos, ele tem mais de 500 jogos, ele é jovem, ele já treinou na Espanha, já treinou no México, já treinou clubes pequenos e clubes grandes da Argentina. Então, assim, houve um debate dentro da diretoria do São Paulo para se chegar a um consenso do Zubeldia. Porque, assim, eu cheguei a ouvir de que tem gente que está achando aí que o Zubeldia pode ser mais um Carpini.
né? Pode ser um técnico jovem aqui que não vai mudar muito o que é essa questão do Carpini aqui, que é a grande reclamação, a grande cornetada da torcida e de gente de dentro do Morumbi. Então, assim, teve um debate em relação ao Zubeldia, enquanto o São Paulo atirava para tudo quanto é lado, tentando trazer um português com punch, né? Com costas largas. E aí o Zubeldia se chega a um consenso também pelo pedido da torcida nas redes sociais. O Hernan, olha português só. com o quê? Com punch? Punch. Punch. Gostou? Que chique, não conhecia, gostei. Agora, esses nãos, esses 4 nãos, né, que você acabou de falar de técnicos portugueses, é pelo mercado, pela janela europeia que eles vão esperar outras propostas? No caso do Pedro Martins, o Pedro Martins renovou com o clube dele por mais 2 anos. Né? O Carlos Carvalhal e o Rui Vitória querem esperar esse mercado europeu que começa a se movimentar no meio de maio. Os clubes começam a fazer as trocas, aí tem aquela coisa de pré-temporada e tudo mais. O Renato Paiva não foi para frente. Né? Então, assim, foi muito assim, não por causa do São Paulo, mas muito pela escolha dos treinadores de não optar pelo mercado brasileiro nesse momento. Boa. Diga, PVC. Não, eu ia falar, a gente faz essa conta dos técnicos estrangeiros muito a partir do Jorge Jesus, mas veja só lá atrás, 2 técnicos que não foram fracassos do São Paulo, mas que foram anteriores ao Jorge Jesus e que não deixaram legado. Osório e Balsa. Os 2 saíram porque receberam convites de seleções e queriam dirigir suas seleções respectivas. O Osório no México e o Balsa na Argentina. Eles não foram demitidos, então não foram fracassos. Mas veja, qual foi o legado do Balsa? Chegou numa semifinal de Libertadores. Chegou numa semifinal de Libertadores. Mudou o jogo? Mudou a característica do time? Ele chegou e deixou o quê? Não ficou. Semifinal de Libertadores é ótimo, sensacional. Tomou um passeio do Atlético Nacional 2 jogos. Com o Borja, deitando e rolando nos 2 jogos. Eu fiz o jogo de Medellín, inclusive. Então, assim, repito, eu acho importante esse intercâmbio. Os técnicos estrangeiros no Brasil melhoraram o cardápio tático do Brasil. Mas a quantidade de fracasso é gigante, é muito maior do que de sucesso. O Kudê no Internacional saiu quando era líder, foi um sucesso. O Kudê no Atlético não foi sucesso, foi um fiasco. E veja como a gente reclamava que os técnicos brasileiros eram sempre os mesmos que se revezavam. Aí você pega o Kudê, foi técnico do Internacional 2 vezes, do Atlético 1 vez. O Sampaoli foi técnico do Atlético, do Santos e do Flamengo. Tem um monte de gente assim. O Larcamon acabou de deixar o Atlético, o Cruzeiro. O Pesolano foi um sucesso na Série B. O Pesolano foi um sucesso. Entendeu? Assim, Paulo Bento, todo mundo.